nessa situação aqui em XAUSD, tá? Por que eu estou nessa situação? Porque nós estamos perto de fazer uma antecipação histórica, meus amigos. A gente está fazendo aqui no canal uma antecipação histórica, ao vivo, e obviamente tudo documentado lá na nossa comunidade. Nas análises de fechamento, eu sempre faço análise de fechamento do ouro, né? E a gente vem fazendo uma antecipação de XAUSD que é praticamente histórica, que é essa movimentação que a gente pegou no diário. Eu venho comentando sobre ela com vocês há muito tempo, né? Então a gente vem antecipando essa alta inteira do ouro desde que ele fez o primeiro toque nessa região aqui. Tá? E desde que ele tocou nessa região, a gente já teve aqui, ó, deixa eu ver, puxar a reguinha aqui, ó, mais de 12% de valorização em XAUSD, ok? Mais de 12% de valorização. E a gente não está falando de 12% de valorização em um ativo que tem uma baixa liquidez, que é um ativo que é fácil de ser movimentado, né? Se você pega um ativo que tem pouca participação, qualquer movimentação que vai ter ali vai movimentar 12%. Agora, ouro, irmão, a gente está falando de trilhões de dólares, tá? E a gente vem fazendo essa antecipação. E agora o mercado ele está se aproximando na nossa região de take, que é esse topo duplo que a gente tem aqui no 4 horas, tá? Esse topo duplo está prestes a ter atingido, ok? E aí, para fazer a análise de mercado do ouro, o pessoal que está na comunidade está mais ligado. Eu tinha feito, né, até essas análises de compra. Ó, deixa eu pegar aqui, ó, sexta-feira, domingo, né? Foi a análise de fechamento passada. Eu tinha feito com o pessoal lá da comunidade. Deixa eu ver, domingo, segunda... Domingo, pronto. Então essa que foi a análise. Qual era a análise? A gente estava fazendo um movimento de impulsão aqui no XAUSD depois de uma captura de liquidez. Então o mercado ele faz uma quebra de estrutura, faz uma correção, faz uma captura de liquidez. Essa captura de liquidez ela já valida uma movimentação de alta. Porém, essa queda que o ouro faz, ele deixa ineficiência no mercado. E eu avisei ao pessoal da comunidade na segunda-feira que a gente tinha essa ineficiência, que essa ineficiência ela poderia ser suprida, né? Então isso de fato acontece. A gente tem a captura de liquidez, movimento de valorização para suprir a ineficiência que foi deixada. O mercado chega até essa região, não gera quebra de estrutura, faz um processo de correção, né? Chegando até uma região de demanda menor, e aí a gente inicia mais um fluxo comprador depois de chegar nessa região de demanda. O mercado vai, quebra a estrutura, volta, retesta as regiões de demanda e continua seguindo o fluxo comprador. Aqui, ó, na quarta-feira, o mercado ele faz a geração de liquidez, acumula, manipula e distribui, tá? Depois a mesma coisa, ele faz o mesmo cenário, que foi justamente quando eu fiz a operação, foi aqui nessa volta, né? O mercado até fez essa volta aqui no 7.5, quando eu executei, deixa eu colocar no 5 para mostrar para vocês. É isso aqui, ó. Fiz até uma correção, só que aí é justamente você estar bem posicionado, né? Porque quando você usa as regiões protegidas do mercado, perceba, o preço nem vai lá, chegou bem pertinho, volta, acumula e entra no fluxo de alta. E aqui nesse fluxo de alta, eu tinha feito essa análise aqui, também com o pessoal, acredito que na sexta-feira, na nossa call de alinhamento semanal, para ver como é que foi a semana do pessoal da nossa comunidade, a gente tem a acumulação, o mercado ele faz a movimentação de captura de liquidez mais uma vez e faz um movimento de quebra de estrutura. Esse movimento de quebra de estrutura gera essa movimentação de impulsão, então o mercado ele faz o movimento de impulsão, retração e impulsão. E essa retração pode ser justamente em um nível de demanda de 7,55. Então assim, não tem muito a análise, só para mostrar para vocês, né, mas essa análise de XAUSD praticamente está feita, né? Então essa situação aqui é o que eu guardo para XAUSD, o movimento, né, de correção, tá? A gente pode ter correção para a continuação do movimento, indo buscar a nossa região de alvo, que seria aqui, ó, essa região que é lá no nosso topo duplo aqui do 4 horas, ó. Essa região aqui do topo duplo do 4 horas, tá? Então a gente pode ver a captura de fato dessa região, vendo o XAUSD batendo o all time high, tá? Ficou claro para vocês a análise do ouro, não? Falar para mim. Ouro subindo, sinal de que os governos comprando ouro. Exatamente, valeu. Irmão, tamo junto. O ouro tá subindo até por questões de conflitos geopolíticos, né, velho? Isso acontece pra caramba. As pessoas não têm tanta noção disso, mas assim, quando acontece alguma tensão geopolítica, alguma guerra, inclusive deve ter até vídeo aqui no canal eu fazendo uma análise de XAUSD quando a Rússia estava invadindo a Ucrânia, tá? Eu tenho isso. E o all-time high naquela época, se eu não me engano, foi 2.000 e poucos dólares. Eu fiz a compra de all-time high em ouro naquela guerra e agora eu tô fazendo mais uma vez, tá?
Então ele fez a mesma movimentação, eu lembro. O Chá USD estava em 1.700 e pouco e a gente fez a antecipação até 2.000 e pouco, que foi que ele bateu o all-time high, né? Então a gente está vendo essa constante movimentação. Então, assim, quanto mais conflitos geopolíticos acontecem, mais as pessoas vão comprando ouro, né? Então a gente está vendo uma forte participação, de fato, dos governos comprando o ouro. E às vezes eles até se desfazem do próprio dólar para comprar ouro, né? Como a gente viu o caso da China, né? Então a China viu que as suas reservas estavam em dólar e que o dólar tinha sido, por exemplo, banido lá da Rússia, e ela viu que, a gente não pode confiar tanto assim nos Estados Unidos para deixar o nosso grana em dólar. E o que eles fizeram? Passaram essa grana para outro ativo protegido, que é o Gold, né? O nosso Chá USD. Então, desde então, a gente vê uma constante valorização de Chá USD, inclusive por compras massivas, tá, da China. Inclusive, se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver isso acontecendo, tá, gente?